Bom, a gente está conversando então nesse prosseguimento do Marketing Yourself, dessa vez de maneira virtual, com a Tamara Belisário, que é comunicadora e está fazendo inclusive um mestrado agora, Tamara, voltado para o nosso assunto desse nosso vídeo de hoje, que tem a ver com a questão da negritude, né? Como que a gente comunica? Quando eu conversei contigo, quando eu te chamei para conversar, eu inclusive trouxe já uma dúvida, né? Da questão de pessoas negras ou pessoas pretas. Como que a gente pode contextualizar? Fala um pouquinho primeiro do teu mestrado para a gente entender e aí depois me responde sobre essa questão já do negro/preto. Então, hoje em dia eu faço mestrado em Sociologia e Ciência Política. Eu fugi do jornalismo, né, que eu sou jornalista, mas é porque eu queria estudar mulheres negras na política. Então, o que eu estudo basicamente é a trajetória social e política de mulheres que ascenderam ao poder, que são poucas, né? E aí eu já vou puxar o gancho da tua pergunta, porque essa foi uma pergunta que me foi feita também. Eu considero mulheres negras o que o IBGE considera a população negra, que são pretos e pardos. Mas essa é uma discussão também muito grande dentro do movimento negro, pela questão do pardo. Tem gente que não gosta de ser chamado de pardo, pela questão do que é preto, o que é negro. Tem uma discussão também que foi importada dos Estados Unidos, né, que lá tem outra conotação a palavra negra, também que foi importada da África um pouco, mas eu acho que dentro do contexto brasileiro, no meu entendimento, eu acho que é muito individual, tá? Tem pessoas negras que gostam de ser chamadas de pretas, tem pessoas negras que não gostam de ser chamadas de pretas, mas dentro do meu entendimento, negro é uma etnia que vai aí, é como se fosse um guarda-chuva, né? Que vai pegar, então, pessoas de tons diferentes, pessoas pretas, pessoas pardas, mas é uma discussão grande e que eu acho que é muito realmente individual, sabe? De como a pessoa se sente confortável em ser chamada e tal. Por exemplo, meu pai ele gosta de ser chamado de uma pessoa negra, assim, né? Ele não gosta tanto de preto. É uma discussão longa, dentro do movimento negro, inclusive. A gente fala de movimento negro, daí ele é abrangente. Isso. O movimento é movimento negro, tudo que é de estudo da população negra brasileira é sempre negro. Eu entendo que tem uma discussão muito gigante também de autoidentificação, né? Então, no último censo, a população negra, que para o IBGE é a população preta e parda, teve uma campanha para a gente se identificar como preto, se identificar como pardo, para o Brasil assumir, né, a própria negritude, se assumir como um país de população negra. E até a nossa história é um pouco confusa, esse lance de que não teve tanto nos Estados Unidos, né, dessa miscigenação forçada, né, pelo Estado e tal. Então, é uma discussão muito, muito grande, muito complicada e que normalmente tem muita gente que traz de outros países o que significa a palavra negro, mas eu não acho que é tão certo, sabe? A gente pode trazer, obviamente, discussão de negritude lá nos Estados Unidos, a gente pode discutir sobre isso, mas a nossa identificação eu acho que é diferente, até a própria língua é diferente, né? A conotação da palavra negra é diferente e tal. Agora, que termos que são totalmente pejorativos, que a gente não deve usar nunca? Tudo que foge disso, eu acho, né? Quando a autoidentificação era aberta, quando a gente ia para o censo e tu podia se identificar com qualquer coisa que você quisesse, surgiam muitos termos, né? Porque não se tinha essa noção de preto e pardo. Hoje em dia é mais uma caixinha, né? Você vai ter que ir lá falar que é preto ou pardo. Mas então as pessoas falavam como ouviam, né? Então, morena, mulata, nossa, era assim, muitas conotações. Eu acho que tudo que foge de preto e negro, principalmente negro, assim, não fala, sabe? No Brasil a gente tem, porque a gente tem um passado racista, né? Um passado e um presente racista, né? Mas a gente tem a fundação do país, né, como o Brasil como nação, foi em cima de políticas racistas, políticas de Estado racista. Tudo que é não branco, a gente tende
a achar que é errado e tende a achar que se chamar de negro vai estar ofendendo. Então, as pessoas têm uma tendência a tentar assim, eu vou chamar de moreninha para não falar que é negro, porque negro, nessa nossa identidade como nação, é errado, né? Tudo que é não branco parece que é errado. O padrão é ser branco. Então, a gente quer se aproximar do branco, em geral. Então, as pessoas querem ser morenas, as pessoas querem ser mulatas, as pessoas querem dizer que tem algum parente na família que é branco, porque a gente quer se aproximar do padrão, que é o branco. Então, tudo que foge do negro para a população negra, tá? Não estou falando para os outros tipos de população, da população indígena e tal, que também é não branco, mas tudo que é negro, que foge dessa nomenclatura, eu considero errado, assim, eu não gosto, acho totalmente errado. E de preferência, se você conhece a pessoa, você, né, chame pelo nome, assim, para não ser tão, né, não tem a necessidade de sempre identificar a raça daquela pessoa, né? Ou aquela mulher que está com a camiseta vermelha, aquele Aquela homem que mulher, está com, né, como a gente exato. faz geralmente. Isso, porque tudo que é branco, todas as pessoas que são brancas, elas são vistas apenas como pessoas, né? Você fala, aquela pessoa que é loira, ou que tá com a camiseta tal, é uma pessoa branca, mas se você quer identificar qualquer pessoa que é não branca, você puxa pela raça, né? Justamente porque a gente tem essa concepção de que a raça padrão é a raça branca, e tudo que é não branco é outra coisa, né? Então aquela moreninha, aquela mulatinha, aquela índia, aquela, sabe? E vai fugindo. Mas quando você fala de uma mulher branca ou de um homem branco, você dá outras características que não a raça dela ou dele, né? Ô Tamara, em relação à comunicação, né? Como que é o teu olhar? Assim, o que você observa da mídia, da publicidade, de uma maneira geral, em relação aos negros? Quer dizer, falta, a comunicação está certa, está errada? Qual é o teu parecer? Então, a comunicação, assim como todas as áreas como eu falei, o racismo é estrutural, né? Estrutura a nossa sociedade. Então, todas as áreas, o racismo perpassa por elas, né? E a comunicação não é diferente. E a comunicação tem um problema que eu enxergo, assim, como mais grave, que é, basicamente, a gente forma imagens e estereótipos através da mídia, através da comunicação, né? A gente não só forma, como é tão repetido esse tipo de estereótipo que a gente internaliza. Eu sempre falo assim que eu acho que é muito difícil você crescer em uma família que necessariamente vai falar que todo negro é ladrão. Eu acho que nenhum pai e mãe assim, da nossa geração necessariamente vai falar isso. Mas a gente tem esse estereótipo dentro da gente. Quando a gente está andando na rua, muitas vezes aparece um menino negro, a gente vai dar aquela travada, né? E como que a gente internalizou isso? Através da mídia, através da sociedade, através desses reforços de estereótipo. Então, quando você pega um jornal, por exemplo, em que é preso uma pessoa branca com, sei lá, quilos de drogas, e ele é estudante, né? Lá na manchete está, estudante é preso com 30 quilos. E quando é uma pessoa negra, uma pessoa não branca, é traficante, você já está ali reforçando estereótipos. Quando é dado mais visibilidade para casos de crianças que são mortas na zona sul do Rio de Janeiro, que são mortas em regiões, que são brancas e mortas em regiões onde pessoas ricas moram, enquanto crianças negras são mortas quase que diariamente pelo Estado, né, em favelas, e não é dada essa visibilidade, a gente nem sabe o nome dessas crianças, a gente não tem uma identificação, você percebe que a mídia continua reforçando estereótipos racistas, assim como todos os outros estereótipos que a mídia reforça, né? De que o padrão é uma pessoa branca, uma pessoa hétero, uma pessoa magra, então tudo que foge daquilo está errado. Eu acho que a comunicação, ela deveria ser mais plural, sabe? Eu acho que eu já estou me adiantando um Não, pouco. mas pode continuar. A gente fazer essa pergunta, como é que você gostaria que fosse, né? Ou como deveria ser, com a tua ótica, para a gente entender como funciona, né? Uhum. Eu acho que a gente
pode pensar no macro, né, em políticas mesmo, políticas públicas de inserção da população não branca em universidades, para que essa população consiga acessar diplomas e posições de poder dentro da sociedade, mas também a gente pode pensar no micro, que é quem que está trabalhando com a gente, quem que a gente emprega, se a gente tem um mínimo de poder, né, ali dentro do nosso emprego, quem que a gente entrevista, quem que a gente emprega, quem que trabalha para a gente. Quanto mais plural uma redação de jornal, sei lá, uma agência publicitária, menos erros eu acredito que a gente vai ter, né? Às vezes a gente olha uma propaganda e fala, cara, não tinha ninguém, não tinha uma pessoa negra ali nesse grupo para falar que está errado, ou não tinha uma pessoa LGBT para falar que isso aí, putz, não é legal. E realmente, às vezes, não tem, na maioria das vezes não tem. Então, quanto mais plural é a comunicação, quanto mais lugares a gente tiver para pessoas não brancas, não padrão, eu acho que melhor vai ser para todo mundo e melhor vai ser a nossa comunicação no geral, né? A gente vai cometer menos erros. As pessoas passam a fazer parte do processo, né? Sejam elas negras, LGBTs, que vivem com HIV, quer dizer, elas estão ali junto no processo e elas estão ali próximas para dizer, não, gente, isso está totalmente equivocado, cadê a minha representatividade, né? Então facilita. Eu acho que tem uma questão de que a representatividade, ela importa, né? No geral, assim. Mas tem que ter uma representatividade que a gente chama de agenda, né, na política, que assim, não é só colocar mulheres na Câmara, né, no Congresso Nacional. A gente tem que colocar mulheres que tenham uma agenda ali minimamente feminista e tal. Mas eu acho que, para além disso, a representatividade por si só, ela já é importantíssimo. Se vê, a gente ter crianças que se veem na televisão, que vão ver a Maju, que vão ver... Quando eu fiz jornalismo, tinha só a Glória Maria. Então, todo mundo falava que eu ia ser a Glória Maria. E eu nem em TV gostava de trabalhar, sabe? Mas a gente tem que ter várias, né? A gente não tem que ter uma pessoa só, a gente tem que ter várias referências. Então, eu acho que a representatividade ela é essencial, porque eu acredito muito na experiência de vida. Então, por mais que pessoas brancas, elas devem ser antirracistas, elas devem lutar, né, contra o racismo, mas pessoas brancas não têm a experiência de vida que uma pessoa negra. Não tem como. Eu sou uma pessoa hétero, eu não tenho a experiência de vida de uma pessoa homossexual. Então, eu posso me solidarizar com a luta, eu posso lutar do lado, eu devo, né? Não é só que eu posso, eu quero destruir, desconstruir essa sociedade extremamente preconceituosa, mas tem posições que eu não consigo tomar porque eu não tenho essa experiência, né? Eu não tenho... Isso que a gente fala de lugar de fala, que está meio deturpado, mas, enfim, não é que só pessoas negras podem falar contra o racismo, mas que a gente tem que dar voz para essas pessoas, principalmente, né? Porque a gente tem que ocupar lugares de poder. E está aberto também, né, para a coisa da empatia, para entender que realmente só quem tem lugar de fala são essas pessoas que vivem na pele, né, ou no seu dia a dia, a problemática do preconceito, seja pela raça, seja pela orientação sexual, seja por ter contraído o HIV, por exemplo, né? Sim, é exatamente isso. Assim, a gente tem que parar e nos colocar no lugar de escutar, né? Quando a gente não faz parte daquela minoria, eu acho que a gente tem que derrubar essa barreira que todo mundo tem. Quando a gente vai falar de racismo, nossa, as pessoas ficam... Não, mas eu não sou racista, Deus me livre. Racista é o outro, né? Racista é minha avó, racista é fulano de tal, racista não, eu não sou racista. Mas o exemplo que eu dei do lance do menininho vindo e você atravessar é algo que as pessoas fazem corriqueiro, assim, ou então você naturalizar políticas racistas do Estado, a gente naturaliza a morte de pessoas negras. É normal para a gente, a polícia entrar em uma favela e matar várias pessoas, né? Enquanto se isso acontecesse em qualquer outro lugar com pessoas brancas, nossa, 24 mortes, que absurdo, né? Mas não, é natural, porque o corpo negro não é um corpo visto, não é um corpo que importa. Esse lance do Vidas Negras Importa é justamente isso, assim. A gente vê que pessoas negras também importam
e que também são pessoas que a gente tem que sentir a dor da morte delas, e a gente tem que começar a olhar e prestar atenção e escutar e, sabe, estudar. É isso. E conviver com pessoas negras também, para a gente ser mais plural como um todo, né? Diversidade realmente importa e é que a gente esteja de olhos, ouvidos atentos para entender as diferenças e conviver com isso de maneira pacífica enfim, positiva, né? Tamara, obrigado pela tua conversa. Eu acho Nada, que, adorei. né, para a gente poder falar um pouquinho mesmo, acho que com os nichos, como eu já falei, a gente conversou com pessoas com HIV, agora com pessoas negras, e eu acho que a gente podendo contribuir, mostrar, dar voz também para a comunicação, entender como funciona e como pode funcionar, eu acho que é uma forma de a gente também colocar né, uma pecinha nesse enorme quebra-cabeça e contribuir. Eu adorei o convite. Por mim, falaria super mais, assim, porque é um tema que eu amo, né? Estou estudando sobre isso, sobre racismo, é a minha vivência. E estou muito feliz que você abriu esse espaço, não só para pessoas negras, mas para a diversidade, né, como um todo. A gente vive numa sociedade diversa, então não tem como a gente se isolar só na nossa bolha, a gente tem que se abrir mesmo e tentar fazer não só uma comunicação, mas uma sociedade assim mais justa, né, para todo mundo.